A Dubo Produção de Ensino está com esse roteiro aqui maravilhoso, onde nesse roteiro aqui, para o primeiro ano, nós vamos falar sobre o quê? Primeiro ponto, nós vamos falar sobre compostos orgânicos. Tá aqui então a resposta então, para a gente o que é compostos orgânicos. Olha, tá? Em seguida, então, desses compostos orgânicos, nós vamos precisar saber a importância dos carboidratos. A gente vai precisar saber a importância em função também dos lipídios, a importância em função também das proteínas. Aqui tem umas respostazinhas para a gente, tá? Sobre a importância e função dos lipídios, carboidratos e proteínas. Tem a classificação dos mesmos, a gente vai seguindo uma tabelinha, ó. Olha só, tabelinha de carboidrato, segue na classificação dos mesmos carboidratos, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Isso tem a ver com as moléculas, tá? A gente viu em sala de aula, é só para poder relembrar o que é esses termos aí na prova, tá? A mesma coisa com os lipídios, né? Que aí, deixa eu colocar a canetinha aqui, e aí tem a parte então cuja denominação são os esteroides. Eita, a canetinha ela veio para apagar aqui, tá? São os esteroides, tá? Os esteroides é bem interessante para a gente estar considerando ele, porque são vários exemplos para a gente dos esteroides e que pode cair nas avaliações quando fala sobre lipídio, né? E também dos fosfolipídios, tá aqui, ó, fosfolipídios, porque o fosfolipídio ele tem a ver então exatamente com o conteúdo quando a gente fala de membrana plasmática, né? A membrana plasmática então ela é formada então por uma bicamada de fosfolipídios e a gente já está fazendo a menção dos fosfolipídios então com os lipídios, que são os compostos orgânicos, né? Que apresenta então o modelo mosaico fluido da membrana plasmática, né? Para quem não lembra, o modelo mosaico fluido é exatamente este modelo aqui que a gente está colocando aqui na revisão, tá? Na revisão nós temos aqui esse modelo do mosaico fluido, tá? E o que mais esse roteiro está pedindo para a gente aqui? Ele está pedindo aonde eu encontro, por exemplo, carboidratos, aonde eu vou encontrar carboidratos, né? Carboidratos, eu posso encontrar ele então tanto aqui, ó, na glicose, tá? Na glicose aqui, eu posso encontrar na frutose, na lactose, na galactose, dentre outros, tá? E da mesma forma com os lipídios, em óleos, ceras, hormônios, é muito interessante que os hormônios, então, eu vou estar encontrando os lipídios ali, os esteroides, como a gente falou agora há pouco, e outros, tá? Isso tem muito a ver com o próprio sistema imunológico. Vamos lembrar que o sistema imune, tá? O sistema imunológico, ele vai funcionar graças aos lipídios. Os neurônios, por exemplo, o sistema nervoso, os neurônios, tá? Os neurônios, por sua vez, eles vão auxiliar muito, eles vão trabalhar muito de acordo então com os lipídios. Então esses outros aqui entram nesse rol, tá? A gente pega essa revisãozinha, inclusive até para as avaliações do PAS, é muito interessante pra gente. E proteínas, é claro que proteínas eu vou encontrar então nas carnes, nos ovos, nos leites e outros. Aí tem um whey proteico que a galera então da academia então pega o whey proteico aí, que é interessante, tá? A gente está usando isso aí, beleza? E outra coisa sobre os compostos orgânicos, eles podem ser armazenados, então todos eles, é claro, que podem ser armazenados. O composto orgânico ele pode ser armazenado. A única coisa que eu não posso armazenar é o ATP. O ATP, galera, a gente sabe que o ATP ele é a energia e ninguém armazena a bulufa da energia. Não existe essa ideia de dizer assim, ai, eu armazeno energia. Não, você não armazena energia, você armazena fontes de energia. Se você chegar na academia e o cara falar para você, porque você precisa utilizar a tua energia que está armazenada. Eu disse, cidadão, faz o seguinte, eu estou saindo embora, não vou mais malhar nessa academia, porque essa academia está me ensinando tudo errado. Porque ninguém armazena energia, nós armazenamos fontes de energia. E o que é interessante sobre essa parte de fontes de energia e quanto elas são armazenadas, tá ok? É que, por exemplo, a glicose é uma das fontes de energia então que é mais armazenada no nosso corpo. Porque a glicose ela pode estar armazenada no sangue, mas em animais, isso é muito importante para o PAS, em animais ela é armazenada em forma de glicogênio. Isso no fígado e no músculo, enquanto que as plantas elas vão armazenar açúcar também na forma de amido, tá? Isso é mais comum quando você vê a parede celular das plantas, elas armazenam então esse açúcar. Lembrando que amido
particularmente, é um polissacarídeo, tá? É um polissacarídeo. A gente costuma falar que ele trata-se de um polissacarídeo de parede. Por quê? Porque fatalmente eu posso encontrar em muitos outros organismos, outras células, então tipos de açúcar, tipos de polissacarídeo em sua parede celular. Por exemplo, a planta ela vai ter a celulose, que é um polissacarídeo então que funciona também como fonte de reserva de nutrientes, que no caso é o açúcar, tá? Então isso é um pequeno detalhe bem interessante para a gente poder estar recordando. A gordura, na verdade, ela trata-se então da fonte mais energética que existe no corpo, tá? É por isso que a gente armazena muita gordura, porque ela trata-se então da fonte mais energética. Ai, professor, não é o carboidrato? Não, o carboidrato é aquela que o corpo ele tem mais preferência, é mais fácil de sintetizar, é mais tranquilo para metabolizar, mas no caso a gordura, ela trata-se então da fonte mais energética, tá? Isso é muito interessante. Você está na corrida, está na maratona, a primeira fonte de energia que você consome ali é o açúcar que está no sangue. Em seguida você vai consumir o açúcar que vai estar no fígado em forma de glicogênio e depois você vai consumir o açúcar então que está na musculatura. Mas naquela maratona do meio período aí de 40 minutos, naquela atividade ali física correndo, chega ali uma hora que o seu corpo ele não vai mais puxar o açúcar, ele vai ter que procurar então sintetizar a gordura, porque trata-se então da fonte mais energética. Por isso que o ser humano é um animal, é um bicho, tá? É um organismo que consegue percorrer maratonas. Nenhum animal no planeta Terra consegue fazer o Ironman, tá? Uma maratona, somente o ser humano que consegue fazer isso por duas razões, né? Por conta do seu sistema de resfriamento, que é a transpiração, e porque nós utilizamos a gordura nesse processo metabólico, tá? Então a gordura nesse sentido, ela seria então a mais energética, ela é a mais energética, porém a preferência para o nosso corpo, então em termos de facilidade, o carboidrato ele é mais simples, por ser mais simples é mais fácil de sintetizar, então a gente sabe que o carboidrato é mais simples, mas o mais energético é a gordura. E as proteínas, então, elas vão vir aqui no sentido de que elas vão trabalhar em termos de estrutura. A proteína ela é estrutural. O que significa dizer estrutural? Significa que a proteína, por ser estrutural, ela vai funcionar, tá? No sentido de que qualquer célula do nosso corpo, qualquer tecido do nosso corpo que precisar ser estruturada, que sofreu uma lesão, que vai ser preciso recuperar um sistema de cicatrização, lá vai ter uma proteína dando uma ação, sofrendo uma ação. Por exemplo, o cara está na academia, está malhando, as fibras musculares, o músculo em si, elas se rompem. Então, para que aquele músculo ele tenha a sua reestruturação, para que ele volte, tá? A sua normalidade, precisa que uma proteína atue ali, então, para que ele consiga então ter a sua estrutura de novo, né? Volte ao normal. As fibras se dilaceram e tem que voltar ao normal. Então todo esse processo de cicatrização, de dilaceração, que volta ao normal, que a célula tem que se estruturar. Essa palavra estruturar, isso tem a ver com a proteína. Além do mais, a proteína também ela é interessante porque quando você falar do sistema imunológico, você vai estar falando então de anticorpos. Todo anticorpo é uma proteína, tá bom? Tá? E outra coisa também que a gente pode citar sobre as proteínas aqui é que elas têm ação então metabólica, ou seja, elas vão trabalhar juntamente com as enzimas. E o que uma enzima faz? Uma enzima, ela auxilia, ela acelera, ela potencializa o metabolismo celular, tá? As enzimas, elas auxiliam o metabolismo celular, elas aceleram o metabolismo celular. E aí eu posso fazer uma outra observação, tanto que eu botei até aqui, ó, que os lipídios, eles vão funcionar também como fontes de absorção de vitaminas, né? Uma das ações dos lipídios. E essa vitamina é só perguntar, cadê a gordura? É só quando você lembrar de quais são, meu Deus do céu, no dia da prova, quais são as vitaminas, não sei o que é envolvido com a gordura. É só você se olhar no espelho e aí você fala assim, cadê a gordura? Cadê a gordura? Olha no espelho, cadê a gordura? Aí você está procurando a gordura. Cadê? Quem é a cadê? É a vitamina K, A, D e E. Pronto, tá aí a dica aí para você no dia da prova do PAS, se perguntarem para assim, quais são as vitaminas consideradas lipossolúveis, ou seja, solúvel em
lipídios em gorduras. Então é a cadeia. Cadê a gordura? Cadeia. É só lembrar da cadeia, tá? E aí é isso que a gente gostaria de falar, mas só que não era isso que eu gostaria de falar, porque eu me confundi e eu tô com muita informação, porque a aula tem que ser curta, porque eu quis dizer o seguinte, que você tem aqui a ideia das vitaminas. As vitaminas, assim como as enzimas, elas são potencializadoras das reações químicas. Então, a gente pode fazer a seguinte analogia. Olha o Dumbo aqui, o elefantinho Dumbo, né? Olha só. Você tem aqui, na verdade, um carro, né? Um automóvelzinho, né? Deixa eu tentar desenhar esse carro aqui, ó. Tá? Esse carro, ele chama-se metabolismo, tá? O metabolismo são um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, né? Dentro de uma célula, tá? Por exemplo, a respiração celular, ela é um exemplo de metabolismo. Só que esse metabolismo, esse carro aqui, você quer que ele percorra em uma velocidade mais rápida. Nossa, eu preciso que esse carro ande mais rápido. Quem poderá me ajudar? E aí, eis que aparece um cara aqui do lado para empurrar esse carro. Ele vai dar um empurrão. Pode deixar que eu vou empurrar esse carro aqui. E aí eu pergunto, quem é você que vai empurrar o carro chamado metabolismo para ele andar mais rápido? Este cara chama-se enzima. Então a enzima ela vai ajudar então esse carro a andar mais rápido. Ou seja, as reações químicas para que ela seja mais rápida, ela precisa então de uma enzima. E aí a enzima fala assim, pô, é só eu sozinho que empurro esse carro? É só eu sozinho então que vou auxiliar o metabolismo a andar mais rápido? Aí calma, meu chapa, eis que aparece, tá? Eis que aparece agora aqui, tá? Um outro cidadão que vai ajudar e no empurrão desse carro para ele andar mais rápido. O nome desse cara aqui é chamado de vitamina. As vitaminas, que lindo, eita! Tá, as vitaminas aqui, ó. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, só para resumir pra gente aqui, ó, como aqui a aula tem que ser rápida, tem que ser no máximo uns 10 minutos aqui, a gente pode dizer o seguinte, que as enzimas e as vitaminas, elas auxiliam então as atividades metabólicas, tá? Isso é importante. Então fica aí a dica então pra gente, se quiser aprofundar, é só se ligar aí no link, ativar o sininho do nosso canal do Biolu, certo? E aí, por fim, nós temos então os nucleotídeos, são os compostos aqui, tá? Orgânicos, tá? E eu preciso apenas lembrar quem são os nucleotídeos. Toda vez que eu tô falando de nucleotídeo, eu tô falando do meu saudoso célebre DNA e do nosso saudoso célebre, então, RNA. Então vamos pesquisar, vai pesquisar! Tenha vergonha na cara! Na cara! Por fim, a gente chega então no modelo mosaico fluido da membrana plasmática. Por que mosaico fluido? A gente entende como essa bicamada aqui, tá? Ela é fluida. Significa dizer que essa proteína que tá aqui, tô pintando ela aqui, ó. Essa proteína que tá aqui, essa outra proteína que tá aqui, certo? Essa outra proteína que tá aqui, tô pintando de azul, tá? Já tá de azul, tô pintando aqui. Essa outra proteína que tá aqui, elas são fluídas, elas ficam então deslizando por toda a célula, por toda a membrana plasmática. E o que é interessante pra gente aqui é a gente identificar essas bolinhas de vermelho, que são uma rede de quê? De carboidratos, tá? De carboidratos, de açúcares aqui, tá? De carboidratos, que eles vão formar um complexo todo, um complexo que a gente vai chamar então de complexo antena, tá vendo? Então essa parte aqui, ó, toda ela, complexo antena, que a gente vai chamar então da grande saudosa rede de glicocálix, tá? Essa saudosa rede de glicocálix aqui, que estão aderidas às proteínas ou até mesmo a própria bicamada de fosfolipídios, a rede de glicocálix, essa rede de carboidratos, ela é importante para a comunicação celular, é importante para o transplante de órgãos, é importante para que as células se aderem umas às outras em sistema de comunicação com o sistema imunológico. É assim que as células identificam corpos estranhos, certo? É assim que acontece com neurotransmissores, com impulso, tá, de neurotransmissores com informações, por exemplo, da contração muscular. Então, isso auxilia muito todos esses processos que estão aí. É muito complexo isso, mas eu estou tentando resumir da forma mais simples, mais prática para a gente, que essa rede de glicocálix, ela tem uma importância então com a comunicação então celular, tá?
e aí a gente pesquisa o que? A gente passa a pesquisar essas características que foram apontadas, a sua importância, tá bom? A gente coloca aqui como importância na nossa revisão, e a gente coloca aqui como a sua função, tá bem? Beleza? E aí eu até coloquei uma respostazinha sobre a importância da região do glicocálix. Beleza? É só responder essa questão aqui e a gente termina a nossa aula rapidão, tá? Olha só, essa questão diz o seguinte: qual dos seguintes compostos é um exemplo então de carboidrato? E ele dá uma dica pra gente. Dica CHOMPS. O que o CHOMPS representa pra gente? Ele representa então os compostos orgânicos, tá? E os compostos orgânicos já estão aqui na ordem de importância, tá? Quais são a ordem de importância que eu tenho então da matéria orgânica, dos compostos orgânicos? Pela ordem de importância, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho um fósforo e eu tenho um enxofre, tá? O S de enxofre e o P de fósforo, tá? Aí nas alternativas que eu tenho a letra A, o ácido acético, ele é um exemplo de carboidrato? O nome já diz, é um ácido, lógico que não, né? Inclusive esse ácido acético aqui, ele é utilizado então na fabricação de vinagre, né? Então ele não vai entrar aqui, né? O glicerol, então, será que o glicerol seria? Tá, eu acho que não, né? O glicerol também não é um tipo de açúcar. Lembrando que os tipos de açúcar eu tenho que recorrer aos monos, disacarídeos, polissacarídeos, é só fazer aquela pesquisa que eu pedi lá em cima, mas de modo geral a gente sabe quem são mais ou menos então os carboidratos. Todos eles acabam que terminando com ose, né? Frutose, galactose, lactose, todos eles são tipos então de açúcar, né? De carboidratos pra gente. Mas o glicerol é interessante dizer que ele foi o primeiro composto orgânico, alguma dúvida que ele é um composto orgânico, tá? Que foi criado em laboratório, vamos dizer assim, sintético, ele foi sintetizado, isso lá pelos anos, se eu não me engano, dos anos 45, né? Faz muito tempo isso, né? E foi um dos primeiros compostos, então, sintetizados pela indústria. Cloreto de sódio não entra no rol, então a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, seria a letra D, então, sendo um tipo de carboidrato, tá bom? Da outra questão, é só para a gente poder identificar, aí 5 fica sendo então a rede de glicocálix, que a gente sabe qual é a importância dela, certo? Isso aqui a gente já pode matar na questão, e ele está pedindo para a gente identificar. Seria então que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada. Por que bi? Por que bi? Bi lembra o quê? Duas camadas proteica? Eu acho que não, tá? Ele é correto dizer que ele tem aqui uma camada aqui em cima, eu tenho uma camada aqui em cima e eu vou ter então uma outra camada aqui, eu tenho mais uma camada aqui que vai formar então duas. Se eu tenho uma camada em cima mais outra embaixo, eu vou ter então duas camadas, tá bom? Duas camadas aqui. E essas duas camadas eu vou chamar então de uma bicamada de quê? De fosfolipídio. E a gente sabe o que é o fosfolipídio que foi citado aqui, que ele é um tipo então de lipídio aqui pra gente, tá? Certo? E a gente colocou aqui nas suas medidas então de classificação sendo como um fosfolipídio e que a gente lá em cima falou que a gente poderá encontrar ele na membrana saudosa plasmática. Então, peraí, então eu já elimino a letra A, elimina a letra A, tá? A letra A não vai ser porque não é a bicamada proteica. Eu já vou procurar quem vai falar essa merda de novo, bicamada proteica. Opa, esse aqui também já elimino, essa daqui então pra gente já elimino. Então eu fico entre dúvida entre a letra C e a letra B, né? No caso eu fico entre duas nessas duas aqui. É uma bicamada lipídica, concordo. 2, sendo uma proteína transmembrana, tá? E 3, uma proteína integral. Vamos ver então, 3 seria uma proteína integral. Sim, por que é uma proteína integral? Porque ela tem comunicação. Ela tem uma comunicação com o ambiente externo, e aqui você vai ter uma comunicação com o ambiente interno. Acho que a nossa aula já está dando bem uns 10 minutos aí, já passou, está bem dando uns 20, né? Você vai ter então uma comunicação com o ambiente interno e externo, tá bom? Então isso é o que dá a ideia para a gente então de uma proteína integral. Até porque essas proteínas elas auxiliam muito, tá? Nesse seguinte processo, elas facilitam, por exemplo, você tem aqui particularmente
você tem aqui um corpo sólido, tá? E esse corpo sólido aqui, tá? Ele precisa entrar dentro da célula. Ele só vai entrar dentro da célula porque tem alguém que está facilitando a entrada dele dentro da célula. E quem está facilitando a entrada dele dentro da célula é 4. E quem é 4? É uma proteína, então, de ordem integral. E aí a gente consegue dizer que esse tipo de transporte aqui seria então uma difusão, é uma difusão de natureza o quê? Difusão facilitada. Por que é facilitada essa ideia aqui? Ela é facilitada porque alguém está facilitando. E quem é que está facilitando ela? 4. 4 está facilitando a entrada desse composto aqui sólido, dessa substância sólida aqui, tá? Então, se a substância sólida está entrando dentro da célula, é porque alguém está facilitando a entrada dela. E aí a gente chama isso de uma difusão facilitada. Na nossa prova não vai cair os transportes de membrana, tá? Então, a gente pode fazer assim, tá? Apenas pegar as características básicas da própria membrana plasmática. Eu ficaria então com 2 proteína periférica e 3 com proteína integral, tá? E aí fica correto. Então, com certeza, a nossa alternativa correta é letra C, tá? Letra C. Então, galera, é só isso a nossa videoaulazinha, tá? Rapidinha. Eu vou deixar esse material disponível para vocês estão fazendo o download, para vocês estudarem, tá? Derem uma lida. E dúvidas com o professor, deixa nos comentários aí, que eu vou tentar até o dia da prova tirar todas as dúvidas de vocês aí mesmo nos comentários, tá bom? Beleza? Forte abraço, tá? E aí fica com esse vídeo interessante que eu vi aqui, ó, com a minha capivara dançando com o meu gato. Um forte abraço, tchau, tchau, beijo!